Bom dia para Andréia, morrendo de saudades. No Zap, os vídeos são curtos, vou tentar falar pouco e de uma forma resumida sobre o nosso assunto. Nosso assunto é pré-história e eu vou dar uma recapitulada, falar um pouquinho para não ficar o vídeo muito longo, viu? Pré-história. O que vocês devem relembrar aí da pré-história? Período que não havia escrita, né? Não é isso? Não, período que ficou conhecido como um período que não havia escrita, porque eles escreviam, né? Eles tinham o que era as pinturas rupestres, as pinturas feitas nas cavernas, onde eles pintavam o seu dia a dia, o seu cotidiano, as caças, os animais, né? O que eles faziam no dia a dia dele. Então, antes, no começo dos estudos, se acreditava que era um período que não havia escrita, mas com o passar do tempo, com os achados, com as fontes, com os subsídios que eles foram encontrando, foram mudando a visão acerca do motivo para qual foi colocado o nome pré-história, né? E dentro da pré-história a gente vai falar muito, vai falar do hominídeos, né? Espécie que, segundo a ciência, veio o ser humano. A gente aprende, né, fala e reproduz que o ser humano veio do macaco, mas não é o que a ciência fala. A ciência vai dizer que o homem, ele é uma evolução de outras espécies. E a pré-história vai falar de uma dessas evoluções, que é o hominídeo, né? Pré-história, um período grande, e por conta disso foi dividido em 3 períodos: paleolítico, neolítico e idade dos metais. Em sala de aula a gente já trabalhou o paleolítico, já trabalhou o neolítico, mas vou falar de uma forma resumida um pouquinho deles, relembrar para a gente entrar na idade dos metais. O paleolítico vai ser o período onde vai ter o desenvolvimento aí dessa sociedade de uma forma onde eles não alteram a natureza, uma forma onde eles vão buscar na natureza subsídios para sobreviver. Esse paleolítico eram povos nômades, ou seja, não se fixavam em um lugar só, não ficavam parados, eles viviam indo de um lugar para outro. O que fazia esses hominídeos ficar mudando de um lugar para outro? A procura de comida. Então, a região que eles estavam acabava o alimento, o que eles faziam? Mudavam para uma outra região. E é dentro desse contexto que os cientistas vão analisar essa espécie e explicar como eles foram habitando os outros continentes, foram habitando as outras partes do planeta. Então, os hominídeos eram povos nômades. O que eu preciso guardar desses hominídeos, desses paleolíticos? Nômades, não alteravam a natureza, usavam a natureza para tirar aquilo que eles necessitavam para sobreviver. Dentro do paleolítico, eles vão desenvolver a arte rupestre, que é a pintura em caverna, onde pintavam os seus cotidianos. Dentro do paleolítico, eles vão descobrir aí o fogo, né, a roda. Então, vão ser um povo que está começando a se desenvolver, e dentro do que vai se encontrando, que vai se melhorando, eles vão mudando aí a estrutura de vida. Paleolítico, também conhecido como a idade da pedra lascada, porque eles não transformavam os objetos que eles utilizavam. Então, eu vou utilizar uma pedra para caçar, eu não manuseava essa pedra de uma forma que ela ficasse de uma forma melhor para me pegar, não manuseava essa pedra de uma forma onde ela ficasse pontiaguda para trabalhar aquilo que eu necessitava. Então, idade da pedra lascada, ou seja, da forma que eles encontravam os objetos e utilizavam, eles utilizavam daquela forma sem transformar o objeto de uma forma melhorada para ser utilizado, né? Neolítico, que muda o neolítico para o paleolítico. No neolítico, também conhecido como idade da pedra polida, eles já vão transformar os objetos. Então, uma pedra, uma madeira que eu utilizo para caçar, agora eu já vou lixar esse material, a madeira, essa pedra, eu já vou quebrar ela de uma forma que fique numa estrutura melhorada para me manusear, que ela fique pontiaguda, para que eu possa caçar melhor, né? Vou usar esse objeto, se for para plantar, de uma forma onde eu consiga melhorar a ponta dele para cavar, para plantar de uma forma melhorada. Então,
No Neolítico, ele já começa a mudar a estrutura. Paleolítico, um período que vai durar aí 10 anos. Neolítico, 5 anos, né? Então, um período mais longo é paleolítico, neolítico mais curto e se melhorando, tá? Qual a diferença do paleolítico para o neolítico? No neolítico, eles já são diferentes dos paleolíticos. Por quê? Porque eles vão parar de ser nômades, vão parar de ficar indo de um lugar para outro. Agora, eles vão se fixar num lugar só, devido ao que vai se aprendendo acerca do que vai encontrando na natureza e se observando. Então, no Neolítico, essa espécie vai descobrir a agricultura, né? A agricultura que para a gente é algo tão normal, tão corriqueiro, para eles vai mudar a vida, vai mudar a estrutura, vai mudar a maneira de enxergar aí a natureza, vai mudar aí a maneira deles viver, vai fazer com que esse povo viva mais, tenha uma vida mais saudável, né? Quem descobre essa agricultura? Quem? Mulheres. Essas mulheres guerreiras, poderosas, inteligentes, elas descobrem a natureza. Como isso? Eram as mulheres que ficavam com a função de plantar, de colher, né? O trabalho de cuidar aí da parte da alimentação que sai da natureza. Esses homens caçavam, pescavam, né? E a mulher tinha a função aí de colher aí as plantas, as frutas, e nesse recolher, nesse colher as frutas, colher, né, as folhas que se comiam, essas mulheres vão observar e perceber que toda semente que caía naquele chão, toda semente que um passarinho levava de um lado para o outro, ali naquela região crescia uma mesma planta daquela semente. Então as mulheres vão falar: opa, nós vamos plantar e vai crescer essa planta, esse alimento que nós consumimos. E a partir daí, esse homem neolítico vai começar a plantar o alimento que ele come. E se ele está plantando, ele não precisa mais ficar indo de um lugar para outro. Ele já pode se fixar num lugar só. E esse se fixar em um lugar só vai trazer para eles também a sabedoria de se caçar os animais e cercar esses animais, né? Quando eu cerco esses animais, ali eles vão procriar. Então vão nascer filhotes, desses filhotes eu vou tendo mais animais do tipo de animais que eles comem, e eles vão começar o quê? Procriar esses animais, trabalhar esses animais para que eles se procriem, e eu não preciso mais ficar caçando. Então desse mesmo animal eu vou tirar o leite dele, eu vou tirar a carne dele, eu vou tirar o chifre para utilizar como instrumento, eu vou tirar a pele para usar aí como roupa. Então esse hominídeo vai começar a evoluir acerca do tempo, acerca da observação, acerca da natureza, que ele usa da natureza para sobreviver, e vai se modernizar. Esse neolítico muda aí toda a sua estrutura com apenas algo que vai ser descoberto aí, que vai mudar a vida deles, que é a agricultura. Então, o que eu preciso guardar desse neolítico? Que a agricultura mudou a vida desse povo. A agricultura fez com que esse neolítico ficasse sedentário, ou seja, parasse de um lugar para outro. E esse sedentarismo trouxe para esses hominídeos mais vida, trouxe para esses hominídeos uma qualidade de vida que não se tinha no paleolítico. Agora no neolítico eles têm uma qualidade de vida melhor. Porém, essa qualidade de vida melhor também vai trazer aí para esses hominídeos outros conhecimentos, e esses conhecimentos vai trazendo maneiras diferentes de se viver. Então, esses neolíticos, dentro da ideia de não se mudar mais, dentro da ideia de eu não ser mais nômade e me fixar, vai fazer com que agora a minha residência, a minha casa mude. Agora eu não preciso mais ficar morando em cavernas, eu não vou mudar, agora eu posso ficar mais fixo. Aqui eu tenho uma plantação, eu tenho uma criação de animais. Então, esse neolítico muda aí a visão dele acerca da sua residência. Então, a casa agora dos hominídeos, eles já vão construir de madeira, vão colocar palha, né? Vão ter um teto diferenciados. Esses hominídeos agora vão poder construir estrada, e a partir daí vai se surgir as primeiras clãs, né? Clãs, depois vilas, depois cidades. Nós conhecemos cidades, estados, continentes, mas o que é um continente, o que é uma cidade, o que é um país,
no princípio, começa com clãs, ou seja, aquelas famílias que se reúnem ali numa região, plantando, guardando aí, cercando os animais e vivendo, começando a fazer a casa já de forma diferenciada. Então, surge aí um homem neolítico diferenciado, e dessa diferenciação vai surgir a família, né? Vão começar a morar juntos, vão começar a pensar juntos no cuidado dessa família, né? Plantando, colhendo, cercando aí os animais, cria-se o que a gente conhece hoje como família e, consequentemente, propriedade privada. O que antes, lá no Paleolítico, era de todo mundo, era coletivo, porque se mudava, estava indo de um lugar para outro, o que se utilizava junto, agora eu vou utilizar para minha família, agora eu vou guardar minha família. Então, o Neolítico vai desenvolver aí nesse ser humano o individualismo. Agora eu planto, eu colho para minha família. Antes era coletivo, era para todo mundo, né? Agora, a ideia da mudança de hábito, de não se mudar de um lugar para o outro, traz também para esse ser humano uma nova maneira de viver. E essa nova maneira de viver vai gerando outros hábitos. Então, primeiro aí é família e propriedade privada. Dentro dessa família, dessa propriedade privada, o que vai surgir? O Estado, né? O que é o Estado? O governo. Dentro do Paleolítico, esse povo vivia, e quem é que determinava, quem organizava essa sociedade aí? Eram, dentro dessas clãs, quem vai organizar essa sociedade aí dentro do Neolítico vai ser, com o surgimento das cidades, vai ser o ancião, a pessoa mais velha da casa, né? O patriarca. Ele vai determinar como deve ser feito, como deve ser organizado, como as pessoas devem viver, como as pessoas devem andar, o que podem fazer, o que não pode fazer, o que cura, o que não cura. Esse ancião, esse patriarca, essa pessoa mais velha aí das clãs, né? Que a princípio vai ser conhecido como clãs, depois vai vir tribos, depois cidades, né? Conforme vai crescendo, esses nomes vão mudando. Conforme a população vai crescendo, vai se modernizando, esses nomes vão mudando. Mas a princípio era clãs. Com a modernização, com a agricultura, né, esse povo vai começar a crescer, tá? Com a vida melhor, estão se alimentando melhor, né? Não tem mais o perigo que se tinha de outros animais, então vão viver mais. E o viver mais juntos, com a observação, né? Com o que vai se passando aí, se observa, ele vai mudando a sua estrutura para a sua vida e melhorando a sua vida. O ser humano é sabido, inteligente, ele observa, ele vê, ele muda, transforma, né? Se o ser humano prestar atenção, se instruir acerca do que ele está vendo e observando, ele muda, transforma e faz tudo ficar melhor, se melhora a sua vida. E foi assim no Neolítico, melhoraram a vida deles desta maneira, né? Então, no período Neolítico, o que eu devo guardar? Sedentários, não muda mais de lugar para lugar, descoberta da agricultura pela mulher, não podemos deixar de falar isso, pela mulher, descoberta da agricultura. No Neolítico, eles passam a viver em família, casas melhoradas, transformadas. No Neolítico se cria o Estado, tá? E a criação desse Estado, né, vai mudar a estrutura novamente desse povo. Agora, eles vão precisar de uma organização melhorada, né? Vão precisar de alguém mandando, que não vai ser mais um ancião. Agora a cidade está grande, são várias clãs, várias tribos, e essas tribos precisam se organizar, tá no mesmo pensamento, no mesmo patamar aí de conhecimento. Então, isso vai mudar também quem vai mandar, tá? Então, desse conhecimento aí do Neolítico aí desse povo, vai vir um outro período, que é o período da Idade dos Metais. Essa Idade dos Metais vai ser o período onde eles vão descobrir o ferro, o cobre, vão descobrir aí o ferro, o cobre e o bronze. Dessa descoberta, agora os instrumentos deles vão ser feitos de ferro, de bronze, de cobre, ou seja, mais duros, mais fixos, consegue modelar os arcos e flechas dele, o que vai se utilizar para caçar de uma forma mais precisa, né? Melhorada, ou seja, a caça se melhora, a agricultura se melhora, agora vão trabalhar com enxadas, vão poder melhorar ali a sua plantação, e nessa melhoria se colhe mais, e nesse colher mais, essas famílias vão ter
uma colheita melhor. Nessa colheita melhor vai se sobrar mais. Então, antes eu colhia milho, esse milho eu não conseguia aproveitar ele todo. Às vezes se perdia com praga, às vezes esse milho se perdia porque a forma que eu plantava, eu ia colher, não era uma forma correta. Então, conforme o tempo ia passando, eles se melhoravam a seca do conhecimento de forma de plantar e colher. E nessa melhoria, a vida dele também melhorava, né? Então, bronze, o ferro e a prata melhoram os instrumentos. E esses instrumentos melhoram a vida dele e muda pensamentos, tá? Então agora que eu tô com a minha família, tô individualista, é minha família que eu cuido, é minha família que eu vou trabalhar. Você, se quer ter uma vida diferenciada, se cerque, tem uma propriedade sua também, vai plantar você, vai colher você. E se você não tem o que eu planto, o que eu colho, o que vai acontecer? Porque agora vai sobrar. Agora eu planto milho, eu planto meu tomate, eu planto minha laranja, isso aí vai colher, isso aí vai sobrar e vai ficar, e vai ser o que vai ficar conhecido como excedente. Esse alimento que excede, que sobra, agora eu posso trocar com quem não plantou o mesmo que eu plantei, né? Uma plantação você não colhe amanhã, demora, né, para você se colher ela. Então, o que eu plantava, o que eu colhia, agora eu troco com as vilas, com as clãs, né? Então vai surgir aí, na idade dos metais, o comércio. Olha aí a evolução, né? Já estão fazendo comércio. Antes ia de um lado para outro, comia, acabou e ia embora. Agora eu já tenho casa, agora eu já tenho uma agricultura, agora eu já sei administrar aí a minha colheita, agora eu já seco os animais, não estou indo mais correndo atrás de animal nenhum, eles já se procriam, eles geram outros filhotes, desses outros filhotes eu vou alimentando eles, vão ficando gordos, daqui a pouco eu mato para me comer. Então, esse homem está se melhorando, está observando e está tendo uma vida melhor acerca do que está transformando ainda a natureza. No Paleolítico, a natureza não era transformada, só usava para colher o que precisava. No Neolítico, já vão transformar a natureza. Eles já vão começar a construir casa, derrubar árvore, né? Mudar a estrutura. Eu preciso morar mais próximo de um, de outro, porque esse um e outro me ajuda de uma certa forma. Então, vai se criar ali as vilas e a cidade. Criar vilas, cidades, estar vivendo em famílias, significa alterar a natureza. O que a gente olha hoje, se você sai nas ruas, nas cidades, quando você olha, para qualquer lugar que você olha, você vai ver algo que o homem pôs à mão, né? Seja de uma forma construindo rua, seja de uma forma construindo avenida, seja de uma forma construindo pontes, prédios, casas, transformando vila. Hoje a gente mal vê a natureza, mas no Paleolítico esse homem não alterava. No Neolítico alterou agora ele já está transformando a natureza inteira. E a idade dos metais piorou. Agora na idade dos metais eles vão ter comércios. Agora eles vão se estruturar de uma forma onde eles vão trabalhar a propriedade privada, que é dele, e cada um agora vai querer ter uma propriedade melhor que a outra, vai querer ter uma plantação melhor que a outra, olha aí. Então o ser humano começa agora a se diferenciar acerca do que um tem e o que o outro não tem. O que vai fazer essa diferenciação? A forma que você vai trabalhar aí o seu conhecimento na agricultura, a forma que você vai trabalhar aí o que você tem para trocar com quem não tem. Então, essa idade dos metais vai surgir aí do Paleolítico para a idade dos metais, a ideia do Estado. E esse Estado, com essa sociedade mais organizada, mais estruturada, fazendo comércio, vai fazer com que esse homem, ele comece a desenvolver um comércio, tá? Então, agora eu preciso de alguém organizando esse comércio, de alguém organizando essas cidades, né? Então, o que antes lá no Paleolítico era um ancião, um patriarca que fazia, agora na Idade dos Metais, com o surgimento aí do Estado. O que é o Estado? O governo, né? Por conta de como cresceu a sociedade, o surgimento desse Estado vai fazer com que tenha que ter alguém que vai determinar aí o que vai ser feito com o povo, em forma de leis, de ordens, de decretos. Alguém que vai organizar, que não vai ser mais esse ancião, ou seja, antes cada clã tinha o seu, agora não, nós precisamos de um que igualize as leis para todas essas cidades. Então, vai ser assim que surge os reis. Então, o rei vai surgir dentro dessa sociedade aí da pré-história para organizar o desenvolvimento do Estado dentro dessa nossa pré-história. Então, Idade dos Metais, surgimento do Estado, né? A organização dessa família e esses objetos que eu vou utilizar e que vai melhorar a minha vida aí dentro das sociedades, né? Então, o rei surge e agora a forma de se organizar essa cidade está com esse rei e o que ele vai determinar para essa sociedade aí, certo? Então, um beijinho. O que eu vou fazer de atividade?
o capítulo 3 precisa estar completo, tá? Todinho, as atividades do livro. Depois eu venho com essas atividades aí corrigidas, talvez numa videoaula, eu tiro foto aqui do livro, eu vejo uma forma melhor para a gente colocar aí para vocês tentarem corrigir, ver se o que vocês fizeram está certo. Façam a atividade vocês, não vai buscar na internet, que hoje tudo a internet tem, faça você mesmo, nós estamos de quarentena, mesmo que você faça de uma forma que você não tenha compreendido para responder, faça, tente, né? A escola é o único lugar que eu posso errar à vontade, então erre, faça, tente fazer. Quando a gente vir com a correção, você vai se questionar por que errou, por que você colocou aquilo ou não, e você mexe com a sua cabeça fazendo isso. E não mexer com a sua cabeça, assim como esses paleolíticos, esses neolíticos e essa idade dos metais, aí você vai melhorar o seu conhecimento e a sua maneira de adquirir ele. Só vai conseguir fazer isso lendo e observando o que você está escrevendo, como fez e por que errou. Então é assim que o ser humano cresce, é assim que o ser humano se desenvolve, como tentando fazer e se melhorando. Se eu não tento, vou lá na internet e pego de lá, a mente fica atrofiada, ela não se desenvolve. Então desenvolva a sua mente aí nessa quarentena, procure tentar fazer, ler, né? Seja curioso, você é inteligente e vocês conseguem. Beijo, fica com Deus.